Olá, sejam todos e todas bem-vindas à sessão de lançamentos do 14º Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, a geografia que fala ao Brasil, ciência geográfica na pandemia ultraliberal. Bom, eu sou o Thiago Veloso dos Santos, um dos organizadores da obra Uma Amazônia Metropolitana, Urbanização Regional e Metropolização do Espaço em Belém, Manaus e São Luís. Essa obra foi organizada por mim, Thiago Veloso dos Santos, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, e pelo professor Isaac dos Santos Souza, da Universidade do Estado do Amazonas. Bom, de forma geral, essa obra tem o sentido de apresentar um conjunto de pesquisas e o pensamento e pesquisa desenvolvido sobre os acontecimentos recentes envolvendo a urbanização brasileira, em particular a sua expressão amazônica. E esse particular, ao que nós estamos denominando na obra, chama basicamente atenção ao conjunto de processos e de fenômenos, né, que nós estamos denominando aqui de metropolização do espaço regional. Entendemos essa metropolização do espaço regional a partir da realidade que foi constituída desde os anos 60, 70 do século XX em três realidades diferentes, nas cidades, nas metrópoles de Belém, Manaus e São Luís. Então esse livro tem o sentido de apresentar esse conjunto de pesquisas que foi realizado ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos, por um conjunto de pesquisadores amazônidas ou não, né, que estão sediados em instituições de pesquisa aqui na região e que tem um sentido de compreender do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual e a partir dos aspectos empíricos, né, a metropolização regional a partir de parâmetros teóricos em diálogo com pesquisadores, né, do Brasil inteiro. A obra em si, ela tem o sentido de apresentar um conjunto coerente de pesquisas desenvolvidas a partir desse processo mais geral que nós estamos denominando de metropolização do espaço regional. Sendo assim, ela está dividida em 2 partes. A primeira delas nós denominamos de reconhecendo processos, a metropolização do espaço na Amazônia como expressão da urbanização regional. Essa primeira parte ela tem um elemento importante que é demonstrar em nível teórico, conceitual e a partir das evidências empíricas desse conjunto de pesquisas, as evidências da existência desses aglomerados metropolitanos, né, e por que para nós faz sentido chamá-los de metrópoles regionais, né, de metrópoles amazônicas, portanto. E também essa primeira parte ela dialoga, né, com processos que estão acontecendo em território nacional, né, ao que, por exemplo, o professor Milton Santos chama de a urbanização da sociedade do território, né, ou que a professora Sandra Lencioni chama de metropolização do espaço. Ela dialoga, é evidente, né, com a segunda parte do livro, né, que é denominada de Políticas de Planejamento e Perspectivas Comparadas, Belém, Manaus e São Luís e as distintas expressões do urbano regional. O que nós estamos denominando de metropolização do espaço, de forma bastante genérica, ela é derivada de um conjunto de alterações, de transformações na Amazônia brasileira que passaram a ser mais intensas, né, a partir da segunda metade do século XX, em paralelo aos programas de desenvolvimento regional e integração nacional. Mas isso não quer dizer que essas metrópoles elas sejam semelhantes do ponto de vista das suas formações. Ao reconhecer as evidências empíricas desse processo, nós também conseguimos identificar que elas coexistem no tempo e espaço, mas que elas têm particularidades, né, que nós chamamos atenção nessa segunda parte do livro, a partir da análise mais detalhada de algumas políticas de planejamento e gestão que foram pensadas para essas 3 metrópoles. É importante dizer que esse conjunto de pesquisas foi realizado a partir de múltiplas experiências, né, que foram construídas tanto em ambientes acadêmicos quanto em centros de pesquisa ou a partir de contatos, né, com movimentos da sociedade.
Vou chamar a atenção para dois desses grupos. O grupo de estudos e pesquisas sobre ordenamento territorial e urbano-diversidade na Amazônia, coordenado pelo professor Sancler Trindade Júnior, na Universidade Federal do Pará, e o núcleo de pesquisa urbano e regional, coordenado pelo professor Isaac dos Santos Souza, na Universidade do Estado do Amazonas. Mas a construção dessa interpretação ela está alicerçada numa herança intelectual que é mais longa, que ela advém dos nossos interlocutores que desde os anos 80, pelo menos, têm uma preocupação em interpretar o fenômeno urbano na Amazônia brasileira. E nesse sentido, esse livro também é uma justa homenagem a um dos grandes pesquisadores da Amazônia urbana, que nos deixou recentemente, no ano de 2019, o professor José Aldemir de Oliveira. É um dos pioneiros nas pesquisas de geografia urbana no estado do Amazonas e, com certeza, um dos maiores expoentes intelectuais daquele estado e para além daquele estado, para toda a região. Como pesquisador, o professor José Aldemir proporcionou um olhar rigoroso, sensível e generoso sobre as transformações urbanas de Manaus, a cidade que ele mesmo adjetivou como doce e dura em excesso. Nós deixamos aqui essa obra como uma justa homenagem e agradecimento à herança intelectual que o professor José Aldemir nos deixa. Todos nós que compomos essa obra, em particular Isaac e eu, tivemos a experiência de conviver durante alguns anos com o professor José Aldemir. E a ele todo o nosso respeito e admiração. Por fim, essa obra também é, de certa forma, um compartilhamento de ideias, teorias, conceitos e trocas coletivas de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, nas ciências humanas e sociais, e na geografia em particular. Inspirado pelos nossos antecessores, que tornaram possíveis essas interpretações sobre essa Amazônia metropolitana que nós estamos hoje aqui apresentando ao público brasileiro. Espero que todos vocês apreciem a nossa obra. Um grande abraço, desejo que todos estejam agora bem, com saúde e vacinados. Até a próxima.